Olá, guerreiros e guerreiras! Mais um episódio, aliás, a complementação do segundo episódio do concurso do Banco do Brasil. Falarei hoje mais sobre ortografia. Ainda não se inscreveu no canal? Inscreva-se agora e receba a notificação de todos os episódios da nossa série Edital Total para o concurso do Banco do Brasil. Primeira questão. A palavra destacada está grafada de acordo com as exigências da norma padrão. Em qual das alternativas? Lembre-se de que A com H vai indicar o quê? O tempo transcorrido, o tempo passado, não é isso? E também pode ser o verbo haver. Nesta sala há muitos estudantes. Usado no sentido de existir e também no sentido de acontecer. Verbo haver, as bancas cobram muito. Aproveitando o gancho, o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, não vai para o plural, ok? Lembre-se disso lá para concordância. E o outro a, preposição, pode ser usado para o futuro ou simplesmente uma preposição exigida pelo termo anterior. As cidades mais populosas têm estimulado há alguns anos. Então, quando eu falo aqui há alguns anos, eu poderia falar faz alguns anos. Então, se é faz, é tempo passado, não tem mais o que discutir. A com H e acento, tempo passado. Então, a alternativa A está correta. E por falar em faz aqui, será que correto seria faz alguns anos? Eu moro em São Paulo faz 2 anos ou fazem 2 anos? O verbo fazer, indicando tempo passado, ele é impessoal, ou seja, ele é usado sempre na 3PS. Terceira pessoa do singular. Então, o correto é faz alguns anos. O aumento do número de carros verificado há algum tempo. Então, verificado indica aqui é um verbo no particípio, vai indicar também uma ação no passado. Tem causado, causou passado. Se é passado, o correto seria o quê? A com H e acento. O conceito das pessoas sobre conforto, bem-estar e sustentabilidade vai modificar-se daqui a algumas gerações. Daqui a pouco, por exemplo, é futuro, não é algo que vem a acontecer ainda. Então, o correto seria somente o A, sem o H. O debate sobre a questão da mobilidade urbana intensifica-se a cada dia. Não está indicando tempo passado, intensifica-se a cada dia, que é o uso normal do A, preposição. Não está indicando tempo passado. Não é o verbo haver. Os habitantes da periferia dos grandes centros estão há tempos esperando. Então, eles estão esperando há tempos, ou seja, estão esperando há muito tempo soluções. Há muito tempo soluções para seus problemas de transporte. Então, descartei. Fique atento, mesmo, mas cadê o verbo no passado aqui? Dos grandes centros estão há tempos esperando, mas aqui você consegue compreender pela leitura da frase que tem muito tempo. Eles começaram há alguns anos esperando e continuam até hoje. Então aqui se é tempo passado tem de ter o H e o acento. Questão de nível superior, mestre, mas por que questão de nível superior se para esse concurso as questões serão de nível médio? Porque a sua prova para esse concurso será muito mais difícil. Na língua escrita, há situações em que algumas palavras e locuções oferecem maior dificuldade, pois podem ser grafadas de forma junta ou de forma separada. A frase em que a expressão em negrito está corretamente grafada é: não mereço ter sucesso, tampouco ser feliz. Quando aparecer aqui tampouco, esse tão aqui vai ser o quê? Um advérbio. Que estará? Advérbio é a palavra que modifica o ava, o advérbio, o adjetivo e o verbo. E aqui neste caso poderia ser substituído por muito, então faça isso, olha aqui, muito pouco. E esse pouco aqui pode ser o quê? Um advérbio ou também um pronome indefinido. Vamos colocar aqui, ó, um pronome indefinido também. Indefinido e pode ser também, em determinada situação, um advérbio. Então, seria muito pouco. Aqui, na realidade, não mereço ter sucesso, tampouco ser feliz. Então, o correto aqui seria o quê? Tampouco, que se escreve de forma junta.
para que você possa não errar. E essa forma de o tampouco escrito de forma junta vai significar o quê? Ele também é um advérbio e poderia falar também não. Não mereço ter sucesso, também não ser feliz. Ok? Então, tente substituir tampouco é usado junto ou separado. Quando for junto, que também é um advérbio, pode ser substituído por também não. Então, aqui está errado, que o correto seria tampouco junto. Nada nos resta senão, aqui ficou fácil. Quando esse primeiro se puder ser substituído por caso, é separado, correto? Então, nada nos resta caso não a angústia de nos saber sabotados. Então, aqui está errado, não posso. Se eu puder substituir por caso, aí vai ser o quê? Uma conjunção esse se. Conjunção o quê? Conjunção condicional, vai indicar uma condição. Você se lembra disso? Agora, o correto aqui, nada nos resta senão. O correto seria o quê? Escrever aqui, ó, senão, junto, senão a angústia de nos saber sabotados. Conseguiu compreender, então? Aí já facilita mais para você. Mas é importante, como você vai aprender aqui resolvendo muitas questões. Então, nada nos resta senão a angústia. Então, esse senão aqui seria a mesma coisa de usar do contrário. Nada nos resta do contrário a angústia. Procuramos um psicólogo afim. Quando aparecer afim separado, vai expressar uma ideia de finalidade. Olha aqui. Procuramos um psicólogo com a finalidade de evitarmos maior sofrimento. Então, afim separado vai indicar finalidade. Então, aqui está corretíssima a letra C. E afim junto seria, no mesmo caso, de semelhante. Antes tinham, melhor, ainda existem as lojas de vendemos produtos musicais e afins. Então, afins significa o quê? Produtos semelhantes, junto. Faça isso, tente substituir por afim e afins. Se puder usar afins, vai ser junto. Eu não poderia falar. Procuramos um psicólogo a fins de evitarmos. Não. Compramos produtos musicais e afins, produtos semelhantes. Escolhemos a droga. Contudo, trata-se, contudo aqui seria o quê? Mas, porém, contudo, então, se é uma conjunção adversativa, o correto seria o quê? Contudo junto. Então, indicou ressalva, oposição, contudo junto. Conversávamos acerca de nossas. Sempre que puder substituir por sobre, você vai usar acerca junto. Olha aqui. Conversávamos acerca de nossas dificuldades. Conversávamos sobre as nossas dificuldades. Acerca separado aqui pode estar relacionado aqui. Estamos a cerca de 10 metros de casa, perto. Então, aí sim, seria o acerca separado. Como pôde substituir por sobre, eu deveria ter usado acerca junto. Mestre, deixe para mim uma dica fenomenal. Olha aquela mentira que muitas aulas, alguns professores pregam. Aprenda ortografia em 30 minutos. Mentira. Ortografia você aprende lendo, prestando atenção naquilo que lê, naquilo que ouve também e praticando muitos exercícios aqui no canal do Mestre Mário. Mais questão de nível superior. Hoje está puxado. Pare o vídeo, resolva a questão. Será que você vai gabaritá-la ou não? Deixe nos comentários, mestre. Não deveria ser com S, por que foi com S ou Z? Vamos ver. Ao escrever frases que deveriam estar de acordo com a norma padrão, um funcionário se equivocou constantemente na ortografia. Ele só não se enganou. Em qual aqui que ele não se enganou? Então, eu vou procurar a correta, não é isso? Se ele não se enganou, ele escreveu certo. Em qual? O homem foi acusado de estuprar várias vítimas. Então, muita atenção. Será que o correto é estupro ou estrupo? Que muita gente fala, ela foi estrupada. Não. O correto é estupro. Dessa maneira correta aqui mesmo. Então, aqui basta você se lembrar. PQR. Então, depois do P é que você usa o R, não é? E não é depois do T. PQRS, TU. Olha aqui, TU e PR. Vai pegando essas dicas, anote aí no seu caderninho
Se tiver outras formas também, você pode anotar e ir desenvolvendo para que você possa gabaritar as questões sobre ortografia. Então, o correto é o quê? Estuprar. PQR e não estrupar. Mas beleza, beleza. Falando em beleza, olha a alternativa C. Do adjetivo belo, eu tenho o substantivo beleza. Então, quando você quando o substantivo for derivado de um adjetivo, ele será com Z. Então, belo, beleza, duro, dureza. E nada com S, ok? Porque o sapato deslizou. Ah, mestre, outro dia assisti uma aula sua que você falava, se tem S, continua. Se não tem S, deu zebra. Zebra é com S. Muita calma nessa hora, o português tem suas regras e milhares de exceções. Então, porque o sapato deslizou na lama, a mulher foi ao chão. Aqui está tudo correto. Deslizar tem alguma coisa a ver com liso? Não. Deslizar, então o correto aqui seria o quê? Deslizou. Por quê? Porque o verbo é deslizar. O que é deslizar? Deslizar é o mesmo que, vou apagar aqui, escorregar. Então, escorregar. A mulher escorregou na lama. Então, o correto seria com Z. Então, está errado. Mestre, outro dia eu vi. Mas essa palavra existe? Existe. Seria o mesmo caso de alisar. Quase não ouvimos. Mas existe. Então, você pode anotar aí também. Existe. Deslizar e deslizar. Esse aqui com Z no sentido de escorregar. E esse com S, você vai se lembrar que é parente, é um sinônimo de liso, não é isso? Se liso é com S, deslizar será com S. Mas deslizar, de escorregar é com Z. Sem hesitar, e agora, hein? Existe? Ou o correto seria isso daqui, ó. Sem hesitar. Hesitar com H seria quando não se tem medo. Sem medo, por exemplo, as crianças correram para os brinquedos do parque sem receio, vamos colocar sem receio, elas correram. Então, hesitar aqui seria o mesmo que ser sem receio, correto? Então, descartei que está errado. Mas existe também hesitar? Sim, seria o quê? Seria o significado de ter êxito. Ela hesitou, ela teve êxito. Gente, mas o português é extremamente complicado, não é isso? Mas aqui você vai aprendendo e memorizando. Algumas têm regras, outras não. Sem maior, olha aqui, ó, pretensões. E agora, S ou C cedilha? Aí você vai se lembrar de quê? Do dedinho. Vamos colocar aqui, ó, dedinho TT. O que é o dedinho TT que expliquei lá na parte 1? Quando os verbos terminam em der, dir, mir, ter, tir, você vai usar dois S's ou S, ok? Aí nós precisamos de lembrar de uma palavra, por exemplo, vamos pegar aqui, suspender. O substantivo que vem do verbo suspender é o quê? Suspensão. Suspender, mestre, terminou em dedinho TT, então é S, correto? Ah, mas outro dia eu vi uma palavra deter. Você falou que todas que terminam em dedinho TT vai receber S ou dois S. Mentira, eu não falei isso. Por quê? Porque detenção é com C cedilha. Ah, mas por quê? Porque aqui continuou. Quando o dedinho TT continuar no verbo, olha o T aqui, aí você vai usar C cedilha. Então, o correto é o quê? Detenção. Pretensões vem de quê? Pretender, dedinho TT. É dedinho TT, você já sabe, aí eu vou usar o quê? Pretensões. Deixe nos comentários também se está gostando das questões de nível superior, se acha que para os próximos simulados nossos eu devo também colocar questões de nível superior. Eu acho importante que você estará mais bem preparado. Show de bola? Tranquilo, tranquilo? Qual sequência completa corretamente a frase abaixo? Para mim ou para eu? Depois de preposição, olha o para aqui. Depois de preposição, você vai usar mim, ok? Os pronomes oblíquos tônicos, eles são usados depois de preposição. Então, para mim. Olha aqui. Se eu disser assim, ó, para eu
Não posso. Para mim, vamos colocar aqui, ó. Para mim, estudar é bom. Ok, estudar é bom. Ah, mestre, mas aqui, por que eu usei mim? Você observa aqui que aqui não é sujeito. Olha aqui, isso aqui é uma vírgula. A ordem direta seria o quê? Estudar é bom para mim. Isso não é mim que está praticando a ação de estudar. Uma outra frase aqui eu falaria assim, ó, para eu ler o livro, vamos colocar assim, ó, ele trouxe o livro para eu ler. Certo? Então, o que você vai observar? Mas aqui também tem uma preposição. Sim, olha o para aqui. Só que antes de verbo no infinitivo, aí você vai usar o pronome pessoal do caso reto. Então, eu. Então, ele trouxe o livro para eu ler. Ele trouxe ele trouxe o caderno para eu estudar. Agora, se eu disser, ele trouxe o livro para mim. Não tem verbo no infinitivo, você já vai se lembrar. Se não tem verbo no infinitivo, eu uso mim. Agora, aqui tem um verbo aqui no infinitivo, você usou mim. Olha a vírgula. Aqui nós temos um termo deslocado. A ordem direta seria o quê? Estudar é bom para mim. Ok? Como aqui, ó, para mim não tem um verbo depois, eu já sei que é mim. Para usar eu preciso ter um verbo no infinitivo. Já descartei duas alternativas. Intercessão vem de qual verbo? Interceder, não é isso? Se terminou em dedim, vamos colocar aqui, ó, dedim, tt, você já sabe, aí vira dois S's. Então, para mim, a intercessão, ou seja, quando o especialista vai interceder, intercessão corretinho. Então, tem que ser realmente com dois S's. Aí já vim e descartei. Então, já gabaritei a questão aqui, que vai ser o quê? Intercessão, com dois S's por causa do dedinho TT. E exceção vem de quê? Vou apagar aqui que minha letra já não é boa, mas aqui ela está pior, não é isso? Então, vem aqui, exceção vem de quê? Excetuar, exceto, excetuar. Então, aqui não tem nada de exceder, não. Ah, é dedinho TT? Não, ele não origina do verbo exceder, ele origina do verbo excetuar. Por isso que é com C cedilha. Conseguiu compreender? É bem tranquilo, lembre-se do verbo no infinitivo, fique atento porque pode ter a vírgula aqui e aí você está vendo que aqui não está exercendo a função de sujeito. Olha aqui, ele trouxe o livro para eu ler. Quem pratica a ação de ler? Eu, não é isso? E aqui, quem pratica a ação de estudar? Mim? Não. Então aqui não é sujeito. Aqui é sujeito do verbo, aqui não é sujeito. Bem fácil e não dá para errar e nem vai errar também, porque é uma questão bem fácil. Ah, mas intercessão, vou voltar aqui ainda na alternativa B, existe? Sim, intercessão existe com C cedilha, mas não é originado do verbo interceder, é o mesmo que um cruzamento, a interseção da rua ou cruzamento. Show de bola? Aprendendo bastante? Anote aí, vamos lá, quero ver você aprovado para o bebê. O substantivo abstrato derivado do verbo apresentado não é grafado com o mesmo fonema consonantal. Então, aqui, quando se fala de fonema, está relacionado ao som das consoantes dos demais. Em qual alternativa aqui nós vamos escrever, por exemplo, com C cedilha ou então com, olha aqui o som, quando fala fonema consonantal aqui, ambos têm som de S, percepção, concessão. Primeiro ponto, tem S, tem C cedilha ou dois S's, você vai se lembrar de quê? Dedim, TT. Então vamos lá procurar. Conceder, perceber não terminou. Conceder terminou? Não. Pronto, gabaritei a questão. Precisei de sofrimento, por isso que é importante você se ligar, assistir às aulas aqui com o mestre Mário, gabaritamos a questão somente com dedinho TT. Vai resolver todos os problemas seus de ortografia? Longe disso, porque as regras são inúmeras, não é isso? Então, conceder terminou em
Dedinho TT, então o correto aqui seria o quê? Concessão, a única que virá com fonema consonantal, olha aqui, os dois S's. Perceber, quando o verbo termina em R, você retira este R, por exemplo, interpretar virou o quê? Interpretação. Aprovar, você só retirou o R, não foi? Aí aprovação. Satisfazer aqui, e aí? Satisfazer, satisfação, você cedilha também. Perceber, vamos retirar aqui que o caso do R não se encaixa, somente quando retirar o R. Perceber, percepção. Por que percepção não é com dois S? Porque não terminou nessas sílabas, dedinho, TT. Gabaritamos a questão sem muito sofrimento. Ganhamos tempo para a próxima. A expressão em destaque está grafada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Em qual alternativa? Aqui nós temos os porquês. Parece fácil se você errar. Se tiver no próximo concurso seu e você errar, ficarei chateado. Também questão de nível superior. A internet, tal como a conhecemos, aberta, livre e democrática, é um fenômeno sem igual porque é incontrolável. Gente, porquê com acento junto aqui? Somente quando estiver substantivado. Quando tiver o quê? Um artigo antes. Então tem de ter que seja um determinante. Pode ser, por exemplo, esse porquê está errado. Aí também, não é só artigo, pode ser um pronome também. Aí o que você... Ou um numeral... Aí dois porquês são interessantes, tal, coisa assim, tal. Então aqui você observa o que? Está precedido de um determinante, que nesse caso é um artigo, aí eu uso o porquê substantivado, que é um porquê substantivo, então aqui deveria ser junto. Como aqui em cima não tem um determinante antes, não posso usar porquê junto e com acento. Já eliminei também a alternativa C, que já expliquei. As melhores universidades do mundo abrem as portas da excelência porque oferecem. Esse porquê, né? Quando indicar quando for uma conjunção que vai dar uma ideia de explicação ou causa, aí você já sabe. Porque junto e sem acento, letra B de bola, certíssima. Fácil de resolver? Muito. Porquê de resposta, ou então explicando. As melhores universidades do mundo abrem as portas porque oferecem nas redes cursos inteiros de graça. Os cursos na internet começam a ter peso fora do mundo virtual. Aí você vem, por que os cursos na internet começam a ter peso? Por quê? Aí ele vai responder. Então aqui o porquê tinha que ser junto, com letra minúscula no caso. Então aqui era porquê junto e sem acento. Por quê? Está explicando ou então indicando a causa de alguma coisa. Por que a revolução? Está perguntando, aí eu uso o quê? Porque, observe aqui, porque separado e sem acento. Mas se fosse no final da frase, ele não foi à festa, por que separado e com acento? Show de bola? Mestre, mas existe também porquê separado no meio de frase? Sim, quando for porquê, quando indicar razão. Motivo, não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti. Então, neste caso aqui, não sei por que razão você se foi, não sei por que você e outras por aí. Ok? Conseguiu compreender? Fácil, tranquilo, muito tranquilo. Então, inscreva-se no canal, deixe o like na aula também, sucesso na sua caminhada e ainda daqui a pouco, em breve, mais aulas aqui no canal do Mestre Mário.